Sexta-feira, véspera praticamente do Natal, né? Próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ter o culto de Natal, a cantata. Eu espero que você possa estar aqui conosco para comemorarmos juntos, né, como igreja, o nascimento de Jesus. Como é que você está? Você está bem? Eu espero que sim. Gostaria muito de saber os seus motivos de oração. Quero orar por você. E a gente vai fazer isso aqui durante esse tempo que a gente vai estar junto, se Deus permitir. Hoje também a gente vai estar estudando Apocalipse, capítulo 15. Eu espero que você esteja participando, acompanhando e também sendo de alguma maneira edificado, abençoado nesse processo do momento de pastoreio, à medida que a gente tem estudado Apocalipse. Na verdade, eu acho que tem sido um grande aprendizado para mim, né? Acho que para você também. Bom, nós vamos dedicar esse tempo de oração. Infelizmente, eu não vou poder saber seus motivos de oração agora, mas a gente pode orar uns pelos outros, né? Orar também pelo nosso país, orar pelas famílias, orar pelas lutas que a gente vem enfrentando, né? Como povo evangélico, como cristãos, que não tem sido fácil e aparentemente as coisas não vão melhorar, né? Então a gente precisa manter o foco, o ânimo, a esperança, a fé, o amor. Vamos orar por isso agora? Deus bendito, Deus maravilhoso, como é bom poder pertencer ao Senhor, poder te amar, poder te servir, poder viver para ti, Senhor. Estou aqui, Senhor Deus, com irmãos amados para clamar a ti a tua bênção sobre nós. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece o nosso coração, traz no nosso coração esperança, paz, amor, ânimo, Senhor Deus. Abençoa os que estão desalentados, aqueles que estão sem fé. Traz esperança e fé, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu abençoes as famílias, o Senhor edifica as casas, Senhor, haja conciliação, haja vida dentro das famílias, dentro das casas, Pai. Queremos dedicar a Ti a nossa vida, Pai. Quero te pedir, Senhor Deus, pelas igrejas que estamos plantando, abençoa a igreja lá de Triunfo, com Francis Val, Senhor, com sua família. Abençoa, Senhor, quem tem trabalhado, servido naquela igreja. O Senhor derrama uma graça especial, Pai. Queremos pedir por Serra Branca também, a tua bênção. O Senhor ali fortaleça aquela igreja, abençoe Cezinha, sua família, todos que ali têm servido, têm trabalhado. Meu Deus, põe a tua mão e abençoa, Pai. Queremos colocar também, Senhor, Petrolina, abençoa Elinho, sua família, todos que ali têm servido, meu Deus, derrama uma graça especial. Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos durante esse ano que o Senhor deu à Igreja Presbiteriana das Graças, aos campos dessa igreja, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos e aos líderes dessa igreja, Senhor. Como foi um ano tão abençoado e a gente reconhece que tudo isso veio das tuas mãos. Senhor, te agradecemos pelo último domingo, quando nós pudemos celebrar ali juntos o Natal na rua, lá no Agnes. Meu Deus, como foi especial. Obrigado por cada irmão que participou. Que momento tão jubiloso, que momento tão gracioso, Deus. Louvado seja o teu nome. Pai, eu te peço que tu abençoes cada uma daquelas famílias, cada uma daquelas pessoas que ali estiveram. Meu Deus, se houve alguma salvação, alguma conversão, eu peço que o Senhor edifique e abençoe, Pai. Agora, Senhor, eu quero te pedir pelos que estão enfermos, os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento, numa luta, meu Deus, põe a tua mão, abençoa. Lembramos aqui de Rúbia, que o Senhor abençoe ela, Senhor. Lembramos de Ronaldo Lidório, que o Senhor abençoe também, Pai. E pedimos por todos os demais que estão nesse processo, nesses tratamentos, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai. Quero pedir, Pai, por aqueles que estão com uma causa na justiça, que o Senhor derrame uma graça especial. Quem sabe o Senhor pode abrir uma porta, uma oportunidade nova, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor derrame uma graça especial sobre aquelas famílias que estão passando por uma luta,
um embate, talvez, Senhor, uma crise financeira. Abra uma porta de emprego, ajuda, Senhor, a pagar as dívidas, aquelas coisas que estão apertando o coração, preocupando, deixando tenso. Meu Deus, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, dá uma bênção especial, Senhor. Eu quero pedir, Deus, que haja paz nos corações, haja amor, amor uns pelos outros, Senhor. Aquece o nosso coração, Deus. Nos abençoa por meio da tua santidade, do teu Espírito e também da tua palavra, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria que a gente fosse hoje já direto para o texto, né? E a gente pudesse começar a entender esse texto do capítulo 15 de Apocalipse. Antes da gente ler o texto, vamos fazer aqui uma pequena introdução, lembrando aqui como é que o texto de Apocalipse vai se revelando para nós, cada uma das partes, né? Então, dos capítulos 1 ao 3, nós vamos encontrar uma revelação muito clara da pessoa do Senhor Jesus, também do trono de Deus, mas a gente vai encontrar ali nos capítulos 1 a 3, especialmente a formação das igrejas. Nós vamos ver por meio da palavra pregada e aplicada, os corações sendo aquecidos pelo Espírito Santo, então as igrejas são estabelecidas. Depois, nos capítulos 4 até o 7, nós vamos encontrar o trono de Deus, capítulo 4, capítulo 5, então o anjo que estava com um livro na mão, e a partir do capítulo 6 até o capítulo 7, a gente vai encontrar a abertura dos selos. A gente viu ali Deus muitas vezes sendo perseguido pelo mundo, e a igreja, no caso, né, o povo de Deus sendo perseguido pelo mundo e exposto a muitas lutas, muitas provas. E é uma visão clara do tempo que a igreja está na terra, não é? Depois dos capítulos 8 até o capítulo 11, nós vemos as trombetas da ira de Deus. As trombetas são anúncios de juízo, são juízos ainda parciais, né? Repetidas vezes, esse mundo perseguidor está sendo avisado para que se arrependa dos seus pecados. E parece em vão, mas essa é a misericórdia de Deus sendo estendida ao mundo para que o mundo caia em si e se arrependa. Depois, nos capítulos 12 até o capítulo 14, nós vemos o combate entre Cristo e Satanás, que na verdade é o combate entre a igreja e o diabo, né? Usando a linguagem lá de Gênesis e do capítulo 12, é a luta entre a mulher e o dragão, desculpa, o capítulo 10, né? É a luta entre a mulher e o dragão. Então, nós vimos esse conflito que vai se tornando cada vez mais intenso. Quando a gente chega nos capítulos 15 e 16, que é, no caso, os capítulos que nós estamos, o capítulo que vamos estudar hoje, o 15, o que nós vemos que na verdade são as últimas. Agora já não haverá mais tempo para arrependimento. Deus começou a derramar sua ira até se consumar completamente no juízo final. Então, aqui é um panorama bem rápido do livro, entendendo como é que o livro vai seguindo sessões e vai fazendo a gente entender qual é essa vida da igreja, como a igreja vai vivendo debaixo de uma luta e uma perseguição renhida, porque os anjos do diabo, né, todas as hostes espirituais vendidas ao diabo, eles estão perseguindo e estão contrários à igreja. Dito isso, irmãos, vamos então para o capítulo 15. A gente vai lendo e vai comentando cada um desses versículos. O versículo 1 diz assim: Eu vi no céu outro sinal grande e admirável. Qual era o sinal? 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Pode entrar. Com este se consumou a cólera de Deus. O apóstolo João vê os 7 anjos. É isso que ele está dizendo. Era um grande sinal, um sinal admirável.
Os anjos estavam preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças que eram a consumação da ira de Deus. Aqui é o que está no versículo 1. Esses 7 é o número da perfeição de Deus. E esses são os anjos que Deus está usando para manifestar o juízo. Eles trazem os últimos flagelos que serão sobre os ímpios. As trombetas advertem e as taças consumam a ira de Deus. Esse é o cenário que está aqui. As 7 taças compreendem todo o período da igreja. Elas apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e às condições que o precedem imediatamente. As trombetas são o juízo parcial, os alertas de Deus, mas as taças já são a manifestação da ira de Deus. Esse versículo 1, então, quando fala de flagelos, é justamente derramar da taça da ira de Deus sobre a terra, que os anjos vêm agora para fazer. O versículo 2, então, vai revelando para nós uma visão da igreja na glória, versículos de 2 a 4, né? Mostra como se fosse assim, o que Deus está fazendo com a igreja enquanto a ira está sendo derramada, né? Uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível que os ímpios sofrerão debaixo da ira de Deus. Versículo 2 diz assim: eu vi como que um mar de vidro. Você lembra do mar de vidro? O mar de vidro foi citado lá no capítulo 4, quando fala do trono de Deus. O trono de Deus estava sobre um mar de vidro. Falamos naquele momento lá que o mar de vidro é um caos. Normalmente quando se fala em mar no Apocalipse é o caos. E vidro por causa da transparência. E o mar também pode ser falando sobre uma multidão. Veja o texto aqui, que é que diz no versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Veja que visão maravilhosa João está tendo. Ora, quem são os vencedores da besta? Os vencedores da besta é a igreja, aqueles que vencem o diabo. E o que é que eles estão fazendo aqui nesse momento? Eles estão com harpas. E o número deles é um número gigantesco, expressado aqui na imagem de um mar de vidro. Interessante, porque diz que o mar de vidro está mesclado de fogo, ou seja, além do caos, esse fogo é consumidor e purificador na igreja, né? Vamos entender isso aqui no Apocalipse, né? Quem é essa multidão? Bom, a gente disse, são os vencedores da besta. Antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João vê aqui a igreja na glória. João vê um mar, na praia ele vê uma multidão vitoriosa, e essa multidão, que é composta pelos vencedores da besta, estão cantando. É isso que depois a gente vai ver nos versículos seguintes. Essa multidão, então, são os vencedores da besta, a igreja. E esse mar de vidro está lá diante do trono de Deus. Portanto, a igreja está na beira, né? Está na presença de Deus, sendo abençoada, sendo glorificada. O versículo... Agora, irmãos, o meu computador aqui deu pau. Peço desculpa porque está tudo aqui no computador e ele deu pau. Bom, eu acho que eu consigo abri-lo aqui nesse outro arquivo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Rapidinho a gente vai abrir, viu, irmãos? Apocalipse 15. Então, nós estávamos falando aqui do versículo 2, agora vamos para o versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 e 4 nos diz o seguinte:
e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos entender esse texto à medida que a gente for fazendo as perguntas aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer é: quem é o que é que essa multidão está fazendo? O versículo 2 diz que eles estavam com harpas de Deus, diante de Deus, entoando um cântico de glória ao Senhor e um cântico ao Deus Todo-Poderoso. Que música é essa que essa multidão está cantando? O versículo 3 diz que era o cântico de Moisés que eles estavam cantando e era o cântico do Cordeiro. Essa música está aqui colocada, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, justos e verdadeiros os teus caminhos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. As nações virão, adorarão diante de ti, por causa dos teus atos de justiça que se fizeram manifestos. Esse é o cântico que está sendo cantado. Como é que esse cântico como é que é esse cântico dos gemidos? O que é que compõe esse cântico dos gemidos? Bom, em primeiro, ele exalta a pessoa de Deus. Veja que ele diz que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Está aqui no versículo 3, né? Ele diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz que é o Rei das Nações. Ele disse que esse Rei das Nações é quem domina sobre tudo e sobre todos. Então, primeiro parte do cântico é falando sobre a grandeza da pessoa de Deus. O segundo, o cântico exalta as obras que Deus faz. E quando a gente exalta as obras de Deus, a gente está louvando o Senhor. E é isso que ele faz aqui, especialmente no versículo 3, quando diz: grandes e admiráveis são as tuas obras. Depois diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Em terceiro lugar, esse cântico exalta os caminhos de Deus como justos e verdadeiros. Quando fala dos caminhos, está falando dos decretos de Deus, ou da maneira de Deus conduzir a história. Por mais que a história, aparentemente, ela seja uma história cheia de perdição, cheia de maldades, por causa do inimigo e por causa do pecado, a verdade é que quem está conduzindo a história é um Deus que é bom, justo e poderoso. E então ele faz os caminhos justos, como ele está sendo cantado aqui, né? Diz que justos e verdadeiros são os teus caminhos. Em quarto lugar, esse cântico exalta o triunfo final de Deus. Veja aqui no versículo 4 diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ele diz: pois tu és santo e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante do Senhor. É isso o final da história. A gente já sabe, a Bíblia já revela para nós como é que será o final. E o final será esse desfecho maravilhoso, quando toda a terra, toda a criação se dobrará diante do nome do Senhor Jesus. Versículos 5 e 6, nós vemos os anjos dos últimos flagelos se preparando para agir. E então, vamos ler. Versículo 5 diz: depois dessas coisas, eu olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O versículo 6 diz: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Entendendo o texto, está falando que depois que ele viu
tudo o que é que tinha acontecido com os cânticos e a igreja vitoriosa sobre a besta, cantando. Depois dessas coisas, diz o texto, olhei e então o santuário de Deus se abre, aquele que é o tabernáculo do testemunho, e os anjos então aparecem com os flagelos, eles estão se preparando para agir, mas os 7 anjos com os flagelos, eles saem, o texto deixa muito claro, eles saem do santuário de Deus. Isso é importante para a gente entender. Os anjos estão vindo diretamente da presença de Deus para consumar, para derramar o juízo de Deus sobre a terra. Então, a justiça, ela vai acontecer. A justiça já tem acontecido, corrigindo muitas vezes os rumos da história, mas a medida da ira de Deus vai se aumentando dia a dia por causa do tamanho da calamidade que os homens cometem todos os dias. Então, vai chegar o tempo em que as coisas vão se resolver, porque o juízo de Deus será derramado. O versículo 6, especialmente a parte B, diz que eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Ora, o que quer dizer essas roupas ou essa maneira desses anjos estarem trajados, vestidos? Esses anjos que são os ministros, agentes de Deus, né? Essas vestes simbolizam aqui 3 coisas. Primeiro, elas simbolizam as vestes dos sacerdotes. Veja que o texto diz que eles estavam vestidos de linho puro, né? Essa primeira expressão. Depois, elas representam essas vestes, as vestes dos reis. Diz que eles tinham cintas de ouro. Mas uma coisa em especial que está aqui nessa ideia, especialmente a palavra resplandecente, é que elas eram vestes dos habitantes do céu. Lembra de Jesus quando foi glorificado lá no Monte Tabor, junto com os discípulos, os apóstolos estavam lá, e ele ficou com uma veste tão resplandecente que ele brilhava, e isso ofuscou até os discípulos, né, que não conseguiram observá-lo, vê-lo. Versículo 7 diz para nós, então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Veja, irmãos, os cálices de ouro aqui que os anjos trazem são cheios da ira de Deus. E o ouro quer dizer a pureza e também a realeza, ou seja, a dignidade que Deus tem para fazer a ira dele cair sobre a terra. Então, os cálices são de ouros, mas eles estão cheios da ira. O versículo 7 diz isso. E atingem o mundo inteiro. Veja, a terra, o mar, os rios, os astros, os homens, o ar, ninguém escapa. Essa ira de Deus será derramada sobre toda a terra. Diz então os 4 seres viventes, deu aos 7 anjos as taças, e elas cheias de ira para aquele que vive pelos séculos dos séculos. Agora o versículo 8 diz, o santuário então se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Primeiro, veja, o texto está falando que o santuário ficou impedido das pessoas entrarem. E o impedimento é a fumaça. É interessante, porque quando está falando a respeito de fumaça, normalmente tem a ideia do Velho Testamento, quando o tabernáculo ficava cheio de fumaça que impedia as pessoas de entrarem, ou tomado pela presença de Deus, impedindo que as pessoas consigam. Vamos entender então o que é isso. Primeiro, o propósito de Deus serão obscurecidos para o homem, a ideia de fumaça. Então os homens não vão poder entender nem penetrar naquilo que é inescrutável, aquilo que é o plano de Deus. De repente ficará uma grande obscuridade, né? O santuário se encheu de fumaça. E a glória de Deus está fazendo isso, e o seu poder está fazendo isso. Ninguém podia penetrar no santuário. A segunda ideia dessa impossibilidade de entrar lá
é que a glória de Deus tornou-se inacessível. Veja, irmãos, quando Cristo vem até a cruz, morre na cruz, através da cruz, a glória de Deus se tornou visível. Mas lembra-se, Deus deu um tempo para a terra se arrepender. Deus deu os alertas, as trombetas, mas a terra não se arrependeu. Agora, nesse tempo do fim, Deus fecha a possibilidade de arrependimento. Então, a glória de Deus fica obscurecida. Os homens não conseguem mais ver nem glorificar a Deus. É isso que o texto está falando. O que o texto está falando, então, para nós, irmãos, é que a ira de Deus, ela tem todo um preparo para acontecer. E é muito interessante esse capítulo porque ele coloca a seguinte questão. Antes mesmo que a ira seja derramada, você vê, Deus parece que coloca em apêndice, coloca que é como se fosse numa estrutura especial a igreja, que está adorando a Deus, cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, está adorando os atos de Deus, a justiça de Deus, os caminhos de Deus, a pessoa de Deus, ou seja, há uma proteção de Deus para a igreja, toda especial, mas Deus não vai deixar a história e os atos de corrupção, os atos de maldade, os atos pecaminosos da humanidade, ele não vai deixar impune. Ele vai corrigir cada um, ele vai trazer o juízo. Nós estamos falando aqui de juízos que vão vir aqui como se fossem ondas até chegar à consumação final, que seria o grande juízo de Deus, ou o grande trono branco, quando Deus dará a sentença final. Apocalipse está revelando para nós que a história tem um controle divino, e que mesmo que pareça muitas vezes que a coisa está perdida, está tudo deteriorado, está tudo esfacelado, né? Parece que o mal está vencendo. Na verdade, o mal não está vencendo. Quem venceu foi o Cordeiro, ele venceu o diabo, e agora nós, como representantes do Cordeiro, estamos nessa luta contra os representantes do diabo, se é que a gente pode dizer assim, né? As hostes malignas, mas nós vamos vencer. Essa é a palavra final de Apocalipse, porque Deus não está deixando a história nem por nossa conta, nem pela conta do diabo. Ele está ainda regendo a história, fortalecendo a igreja. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem para fazer cada dia é: Deus, tem misericórdia de mim. É pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus nos fortaleça a fé, que Deus nos encha de amor, porque o mundo está querendo tirar de nós a fé, a esperança e o amor. Mas a gente pode e deve clamar a Deus que nos fortaleça, para que a gente não perca a fé, a esperança e o amor nesses dias, enquanto a gente está aqui lutando no nome de Jesus, pelo nome de Jesus, para que a glória dele se manifeste na terra através de nós. Deus abençoe você, irmão. Mas vamos cantar aqui, né? O nosso irmão Valdemir está aqui, vamos adorar a Deus, né? Eu sei que hoje foi meio invertido, mas tem nada não, né? Tá na bênção, vamos cantar? Eita, bênção do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Com base nesse capítulo, né, que nós estudamos agora, nós vamos aqui entoar um cântico que ele está no versículo 3 e 4, que é o cântico de Moisés. Aleluia. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem
das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só o teu nome é santo, pois só o teu nome é santo. Aleluia, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falava de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falava de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. E pronto, irmãos. Deus abençoe muito você. Se você não estiver aqui, né, domingo, para comemorar com a gente o Natal, já desejo a você Feliz Natal. Deus te abençoe muito, te fortaleça. Estamos aí também preparando o culto de fim de ano, né? No domingo 31. A gente vai ter aqui o culto da virada, das 10 até meia-noite. Então, espero que você também esteja aqui, se Deus assim der graça e a gente puder estar junto, tá? Deus lhe abençoe, querido. Um abraço grande.